Olá, sou Alberto Yanes, sou treinador comportamental e eu quero te fazer uma pergunta. Você tem problemas no teu relacionamento? Vou contar a minha história para você. Eu sou boliviano, nasci na Bolívia, já estou muito tempo aqui no Brasil, mas uma boa parte da minha história, da minha infância, eu vivi lá. Eu fui criado dentro de uma família, poderíamos dizer assim, com todos os parâmetros tranquilos, uma família alegre, uma família feliz. Houve um momento da minha infância que de repente algo aconteceu que criou uma marca no meu emocional, nos meus sentimentos. Quando eu tinha 5 anos, numa brincadeira de criança, aconteceu um acidente e eu acabei perdendo uma visão. Aquilo você pode imaginar, dentro do relacionamento com as pessoas na escola, com as outras crianças, eu sofria muito bullying porque a imagem de uma visão não adequada, o olho que não era adequado, aquilo criava um sentimento de brincadeira com as crianças. Você consegue imaginar algum momento da sua história que também gerou um trauma em você? Veja o que aconteceu comigo. Esse trauma acabou me criando algumas restrições, algumas limitações. Como toda criança, eu me sentia diminuído, me sentia diferente, era motivo de brincadeira, de chacota. Então isso criava uma certa de restrição para poder me expor, para poder me abrir. Isso acabou me levando durante a infância. Depois eu vim para o Brasil quando eu tinha 9 anos e aos 12 anos eu consegui colocar uma lente que mudasse a imagem e pudesse criar uma outra condição da minha autoimagem, do meu sentimento. Quando eu vim aqui para o Brasil, meus pais se preocuparam comigo e me providenciaram a condição de uma lente escleral para poder melhorar a parte estética. Ou seja, a parte estética estava restabelecida, mas a parte emocional, ela continuava abalada. E algo que eu percebi, olha que interessante, no dia a dia, aquela marca, aquele sentimento que tinha ficado de menos-valia, de autoestima, ele permaneceu. Apesar de esteticamente estar mais adequado, interiormente aquilo não tinha mudado. E isso me levou, dentro do desenvolvimento, como todo jovem, dentro da escola, a uma timidez, a um comportamento retraído, a não buscar estabelecer as minhas opiniões. Dificilmente eu levantava o braço na escola para poder perguntar alguma coisa, dificilmente eu me manifestava sobre alguns assuntos. Isso natural de um trauma, de uma situação onde estava no meu interior retraído com um sentimento de menos-valia. Bom, eu te coloquei uma situação que foi aparentemente negativa, né? Que criou esse sentimento de menos-valia. Por outro lado, essa história, quando nós viemos aqui para o Brasil, eu e a minha família, era meu pai, minha mãe e 4 filhos, praticamente nós viemos de lá sem condição nenhuma. Chegamos aqui extremamente deficitários, carentes financeiramente. E meu pai, ele tinha uma responsabilidade, 4 filhos pequenos, 4 filhos em idade ainda de infância, e ele precisava vencer na vida. A primeira coisa que ele escutou aqui no Brasil, e você vai até ter na memória o que você escuta no dia a dia, é que o Brasil estava em crise. Olha que interessante, para alguém que não falava a língua, para alguém que não tinha profissão, para alguém que estava com a família com 4 filhos, estava em crise, eles acreditavam que não tinha futuro para o meu pai. Mas ele resolveu não acreditar, ele resolveu vencer, resolveu se determinar para conquistar aquilo que ele desejava aqui. E eu vou te contar uma história interessante desse momento, dessa etapa da nossa vida. Ele determinou-se a ganhar dinheiro, a vencer para sustentar a família e alcançar seus objetivos, as suas metas, aquilo que ele desejava. Ele entrou na área de vendas, porque sugeriram para ele que diziam que essa área do comércio, essa área profissional, era a que mais rendia na época. E creio que até hoje também é a mesma coisa. Mas olha que interessante, ele entrou para vender enciclopédias. Enciclopédias dentro de um contexto onde as pessoas não o entendiam porque ele não falava o idioma português, mas ele entrou com um propósito. Ele determinou com a família algo extremamente importante. Ele e a minha mãe se dedicaram para trabalhar todos os dias, mas ele colocou um padrão de comportamento que marcou também a minha vida. Ele disse assim, olha, eu preciso vender uma coleção por dia. Eu preciso vender no mínimo uma coleção por dia. Então, ele falava para nós, vocês só vão me ver de volta, só vou voltar para casa se eu vender essa coleção. Eu vi meu pai chegando 7 horas da noite, outros dias 9 horas da noite, outros dias meia-noite, mas ele voltava com aquela coleção vendida. Isso fez com que em 3 anos ele tivesse a carreira de sucesso, onde ele fosse reconhecido. Depois ele foi para ser diretor da enciclopédia Barça, diretoria de vendas, depois para
trabalhar na diretoria de vendas da Editora Abril e ele fez uma carreira de sucesso. Mas eu não estou aqui para contar somente a minha história. Durante a semana eu vou soltar algumas dicas de relacionamento para você. Eu tenho certeza que essas dicas vão trazer para você um relacionamento de sucesso. E não se esqueça de se inscrever, seguir e curtir. Preparei também uma lista de WhatsApp VIP. Mande uma mensagem com essa hashtag. Eu estarei bem próximo de você nas próximas semanas. Nos vemos durante os dias. Um forte abraço a todos. É a linguagem, a linguagem. A linguagem, na minha linguagem.